Olá, tudo bem? Cheguei aqui para falar com você sobre o projeto de doutorado. Vou te mostrar apenas a estrutura. Eu posso disponibilizar também aqui esse arquivo para que você faça leitura e veja qual é a proposta aí desse projeto, tá? Vou falar brevemente. Então, esse projeto é uma tentativa que eu fiz para a seleção de doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o FRPE. Esse projeto foi desenvolvido nesse ano, no mês de setembro de 2023. Então, deixar bem claro isso. Hoje é dia 30, né, de dezembro. Mas a proposta era investigar ou dar continuidade à minha pesquisa do mestrado. Não fiquei nas vagas desse programa porque outras pessoas tinham projetos já encaminhado, enfim, uma pesquisa que estava com maior maturidade. E eu não fiquei na etapa final. Mas fiquei classificado, porém não dentro das vagas, tá? Então, infelizmente, eu vou encaminhar para outra situação. Mas, de todo modo, vamos lá. Nessa pesquisa, eu fiquei com 8 pontos. Então, por que eu estou falando da pontuação? Para que você saiba que foi um projeto que eu fiz sozinho, eu fiz sem ajuda de ninguém, mas que ainda assim eu consegui ser aprovado, mas não dentro das vagas. De todo modo, vejam só. Seguindo aquele modelo que eu passei, no topo do arquivo, na primeira página, temos aqui então a universidade, o programa de pós-graduação, doutorado em História. Aqui eu tenho o título, tá? O título da pesquisa, porque estou pesquisando sobre mitos e lendas locais na comunidade quilombola, seguindo aquela ideia do plano de redação. Então o tema era o ensino de história com lendas locais na comunidade quilombola de Podarca, Arapiraca, Alagoas. Eu não coloquei uma delimitação temporal porque mitos e lendas você não consegue traçar um, um ano específico, tá? Então aqui está bem delimitado o que eu quero pesquisar, sobre o que, tá? E onde, na comunidade quilombola de Podarco. Então, além de pesquisa, ensino história e cultura regional, vale ressaltar que cada edital tem um modelo específico de projeto que eles pedem. Nesse aqui especificamente, eles pediam a assinatura na capa, então tinha que enviar assinado, colocar também a data, tudo à mão na capa. Pediam também um resumo, alguns projetos não pedem resumo, então aqui especifico nesse resumo, nesse resumo aqui bem pequenininho, né? O que eu quero falar, a delimitação, como é que eu vou desenvolver a pesquisa, qual é essa importância, as palavras-chave. Então, outros projetos que eu fiz, como aquele que eu fiz no mestrado, não pedia o resumo. Outra seleção que eu estou tentando fazer, ela não pede o resumo. Então, o projeto ele vai variar muito de acordo com o edital da banca do programa. Aqui eu faço o sumário, fiz também o sumário, seguindo a mesma proposta. A introdução, em que eu contextualizo primeiramente, falo para o meu leitor o que é a comunidade quilombola, falo do povoamento, falo sobre as características sociais do local, a quantidade de igreja, o que tem de mercadinho, o que tem de escola, se tem creche, se tem igreja evangélica, católica, se tem terreiro. Aqui eu falo um pouco sobre as leis que existem, a questão étnico-racial, a minha experiência enquanto professor nessa comunidade. Aqui eu vou avançando um pouquinho. Aqui eu vou avançando um pouquinho, pouco. Então, segue a pesquisa, informando. E aqui eu embuti no texto o problema da pesquisa. Lembra que o problema é a pergunta central? E ela surge em forma de pergunta, olha aqui. O problema é, poderiam os mitos e lendas de uma comunidade quilombola serem utilizados em sala de aula para ampliar a noção de pertencimento ao local dos sujeitos envolvidos na relação de ensino e aprendizagem? Esse aqui é o problema. A minha hipótese é que sim. Vou colocar aqui, ó. Sim. Vou destacar. A noção de pertencimento ao meio em que está inserido é um processo gradual, mas necessário,
Conhecer mais sobre a própria origem e sua história e o passado leva o sujeito à compreensão de que faz parte de um contexto mais amplo, composto por memórias, vivências e resistências expressas na fronteira entre o mundo real e o imaginário. Então essa aqui é a minha hipótese. A justificativa, onde eu explico a relevância da pesquisa para mim, para a ciência, para a história. Então isso aqui é tudo a justificativa. O objetivo geral, em que eu digo que é compreender o estudo dos mitos locais e seus impactos para reforçar os vínculos entre os sujeitos e o contexto no qual estão inseridos. Já os específicos eu coloquei 3, em que eu falo sobre essa importância, esse passo a passo que eu quero construir. A metodologia em que eu utilizo, que eu falo da história oral, falo da pesquisa de campo, as entrevistas que eu vou fazer, pretendo fazer. Então todo o texto está referenciado, todo texto precisa de referências para que você tenha uma fundamentação naquilo que você está propondo dizer. E aqui eu especifico cada objetivo, cada um deles. Olha. Primeiro, eu falo sobre o primeiro objetivo específico, depois eu falo como que eu vou alcançar o segundo objetivo, como que eu vou alcançar o terceiro e último objetivo, qual é a proposta metodológica que eu estou lançando. Posteriormente eu uso aqui, falo dos recursos materiais que eu vou utilizar, como gravador, câmera, celular, bloco de notas para anotar as ideias, anotar informações, formulário de pesquisa e também o termo de consentimento, que isso aqui é muito importante, que é o termo em que você combina com a pessoa que ela está consentindo aquela entrevista. Não grave sem autorização, não faça entrevista sem autorização, sempre use o termo de consentimento. As fontes que eu vou utilizar na pesquisa, então vou citando aqui autores que eu utilizei ou que eu vou utilizar, citações de autores, artigos, TCCs, monografias, dissertações, teses, tudo isso aqui tem que estar, livros também, tem que estar bem detalhado para que o meu leitor saiba que a minha pesquisa é uma pesquisa séria. Fundamentação teórica, em que eu mais uma vez utilizo de autores com maior profundidade para especificar aquilo que eu estou dizendo. Então faço todo um apanhado histórico lá do passado, inserindo as minhas palavras e reforçando com autores renomados. Essa importância da história vista de baixo, que eu gosto muito, muito mesmo. Outro aspecto aqui, só avançar, é o cronograma, em que eu detalhei as etapas que eu pretendo percorrer ao longo da pesquisa. Então a pesquisa de doutorado ela tem 4 anos de duração, então eu dividi aqui 2 anos para estudar e 2 anos para desenvolver a pesquisa. Aqui, ó. 2 anos para escrever a pesquisa. 2024 a 2028, perdão. Aqui estão as referências, como eu falei, se está no texto tem que ser citado. Tudo que está no texto tem que ser citado, sem esquecer de nenhuma. Então é isso. Se você já viu essa proposta, eu acho que ficou mais claro para você que não é aquele bicho de 7 cabeças. Primeiro começa fazendo artigos, falta TCC, desenvolve, apresenta trabalhos, depois você vai ter mais propriedade para fazer a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado e assim sucessivamente. Desejo para você todo sucesso. Aguardo mais um pouco que retomo já já na próxima aula.